Salve, salve galera! Chegando com um vídeo especialíssimo aqui no canal do Motorsport.com nesta terça, depois do GP da Turquia, para falar um pouquinho sobre a corrida lá no Istanbul Park. Afinal, muita gente se espantou com a dominação da Mercedes lá na Turquia, né? Tinha uma expectativa ali de um leve favoritismo da Red Bull, mas o que a gente viu foi a Mercedes bem melhor. Então a gente vai explicar um pouquinho o domínio da Mercedes lá na Turquia, falar também sobre a polêmica em torno dos motores do time alemão e também sobre o motivo pelo qual o Verstappen não conseguiu ter uma corrida tão boa assim. Claro, largou em segundo, terminou em segundo, mas não teve ritmo para atacar o Valtteri Bottas, que foi o vencedor. Então, a gente vai trazer tudo isso na sequência, mas antes, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo de hoje. Meus caros Eric, Guilherme e Fábio, muita gente falou sobre o fato de que a Mercedes dominou o GP da Turquia, sobre o fato também de que o Verstappen não conseguiu atacar o Valtteri Bottas, e a gente trocou uma ideia no particular aqui, digamos, com Rico Penteado, engenheiro que por tantos anos chefiou o departamento de motores da Renault na Fórmula 1, para ele dar aí os seus pitacos sobre por que a Mercedes foi tão bem na Turquia, por que o Verstappen não conseguiu fazer a carga ali em cima do Bottas e tudo mais. Então, eu vou passar a bola primeiro para o Eric falar sobre o que o Rico disse em relação ao motor Mercedes, que é algo que vem sendo bastante pautado e que, de certa forma, explica um pouquinho esse domínio do time alemão lá na Turquia. Eric, vai daí. É isso aí. Primeiro, o Rico até tinha apontado essa corrida como um local favorito, em que a Red Bull seria a favorita, a principal favorita, mas com até um motor novo, seminovo da dupla, né, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, eles puderam andar um pouquinho mais do que o previsto, né? Porque conforme a sua unidade vai sendo utilizada, você tem que até diminuir um pouco ali, né, os mapas, não ser tão agressivo justamente para você não ter algum tipo de problema. E além disso, eles talvez não foi bem essa questão para o Rico, né, além do motor Mercedes, mas também o que ele vê um pouquinho também a questão do acerto da Red Bull não ter sido ideal para essa corrida em Istambul. Interessante isso que coloca o Rico e, bom, é importante a gente ter tudo isso em vista porque é algo que vai ter um impacto no restante do campeonato também, né? Então, vamos observar como é que vão se desenrolar esses capítulos próximos aí da temporada 2021 da Fórmula 1. Mas, Eric, o Rico também falou um pouquinho sobre o Verstappen, né? Sobre o rendimento do piloto holandês e da Red Bull, especialmente no carro dele, nesse caso, no GP da Turquia. Porque o Verstappen largou em segundo, mas não conseguiu atacar o Bottas, né, Eric? Exatamente. O Max não estava, segundo o Rico, não estava com o carro ao seu feitio. Ele conseguia ter um carro rápido, mas fora das características daquilo que ele mais vem fazendo, que ele consegue tirar o melhor. Então a Red Bull ofereceu ele um carro que não era tão bom quanto ele gosta, mesmo estando com um carro rápido. Então ficou elas por elas. Ele acabou não usufruindo daquilo que ele poderia ter, mas infelizmente, assim, no caso, para ele, do Verstappen, se ele tivesse conseguido adquirir, se ele tivesse conseguido usufruir bem do carro que a Red Bull ofereceu, ele talvez ele pudesse brigar com o Bottas, mas não, ele acabou, da mesma forma que acontece muito ao contrário. Ele testou um outro exemplo, né, de que um piloto acha que o carro está uma maravilha, está encaixado ali para ele, mas você vai ver ali na tabela de tempos, ele acabou sendo mais lento do que os seus adversários. E foi basicamente o que aconteceu, só que ao contrário. A Red Bull, para ele, acabou oferecendo um carro mais rápido, mas não ao feitio do Verstappen, o que acabou não fazendo a diferença na pista, sequer chegando perto do Valtteri Bottas. Agora o que a gente tem que ver é se vai ser circunstancial, né? Algo restrito aí ao GP da Turquia ou outro tipo de circuito com características similares, ou se vai durar para o restante da temporada. Gui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva de campeonato como um todo e também sobre essa questão de motores que o Eric explicou com base no que o Rico Penteado falou. Vai daí, Guilherme. Eu quero começar, inclusive, falando sobre a situação da Red Bull agora na Turquia, né? Eu e o Carlos, a gente faz o Sexta Livre, né? Quando tem treinos e tal. E é muito engraçado porque a gente vai comentando e a galera no chat fala assim: mas é porque é treino livre não vale nada, o que vale é a corrida. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que sim, sexta-feira é um dia fundamental para o fim de semana. Quem acompanha o Motorsport, se não leu, vai ler depois. Tem uma matéria da sexta-feira, o Christian Horner falando sobre como as dificuldades de performance do Verstappen se deram por erros no ajuste do carro. Eles estavam pensando numa pista
que teria menos aderência, que seria menos abrasiva, e o que eles encontraram na sexta-feira foi uma situação totalmente oposta. E isso já jogou a Red Bull numa direção contrária e afetou o final de semana como um todo. Então, sim, quando a gente fala da sexta-feira, quando a gente gasta, né, saliva falando da sexta-feira, é porque é sim um dia importante. Ele determina o tom do resto do fim de semana. E a Red Bull foi real isso. O Verstappen e o Pérez sofreram na sexta-feira e isso acabou tendo consequências aí para o resto do fim de semana. Agora, olhando para o campeonato, as 6 etapas que restam daqui para frente, eu acho que o que aconteceu na Turquia foi uma questão circunstancial. A gente não deve ver mais uma Red Bull sofrendo com o acerto do carro nas próximas etapas. Inclusive, as 2 que a gente fala aí que são pistas da Red Bull, México e Interlagos, principalmente por causa da altitude. A Red Bull tende a funcionar muito bem e o motor Honda também em altas altitudes. Então, é o que eu já falei, já venho reiterando, né? Eu espero que seja um campeonato equilibrado e que siga assim até o fim. Vamos ver como é que o campeonato termina, né? Claro, as próximas etapas vão ser determinantes, até porque a gente está chegando na reta final, foram 16 de 22 corridas, então 6 etapas por vir, a gente vem aí com Austin, México, São Paulo, depois temos Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, então vamos ficar de olho. Fábio, sua leitura sobre o que a gente discutiu até o momento, vai daí. Pois é, Carlos e Erika já deram uma boa passada em relação a esse ano, mas falando um pouco do motor em si, da montagem do motor, da atualização, pensando no ano que vem, eu acho que as equipes têm muita dificuldade de planejar esse ano, muito cuidado em planejar esse ano, porque ano que vem congela até 2026. Então você 4 anos com o mesmo motor, sem poder atualizar, sem poder modificar, sem poder reformar o motor inteiro. Então acho que tanto o Red Bull quanto o Mercedes estão tomando um pouco mais de cuidado em como adaptar o motor, já pensando em encaixar no próximo carro. Porque o motor, se for muito bom, mas não encaixar com o chassi, com o carro em si, ele não rende. A gente viu como é que foi assim com a McLaren, com a Renault durante um tempo, foi assim com a Williams, com a própria Mercedes 2019, que fez o carro já às pressas, quase começando o campeonato. Então esse encaixe do motor com o carro, com o chassi em si, é muito importante. Então acho que Red Bull e Mercedes começam a pensar um pouco mais nisso, levando em conta que vai congelar o motor durante tantos anos. A própria Red Bull, quando entrou a era híbrida, teve muitos problemas com o motor. A gente lembra que o motor aquecia demais nos testes pré-temporada em Jerez. E também com o carro novo que mudou a aerodinâmica, mudou o bico, mudou muita coisa. Então acho que a gente vai ser mais difícil esse ano você ver uma atualização mais concreta, porque as equipes pensam muito também a longo prazo. O planejamento para o ano que vem já começou já desde o meio do ano, desde o início do ano passado, já é uma coisa que é muito falada, muito trabalhada há muito tempo já. Então eu acho que para esse ano a gente vai ter atualização menos complexa e para o ano que vem já com muito cuidado, pensando na harmonização carro com motor. É um desafio constante para as equipes da Fórmula 1. Vamos ver como é que termina 2021 e como é que a gente vai ter o comecinho de 2022. Então, pessoal, comentem sobre o que vocês acham do domínio da Mercedes no GP da Turquia, também sobre o fato de o Verstappen não ter conseguido atacar o Bottas no Istanbul Park. E, bom, deixem o palpite de vocês para a temporada 2021 como um todo.